A CPMI do INSS está pegando fogo e o assunto da vez é a suspensão de todos os empréstimos consignados por 180 dias. Essa medida passaria a valer e o seu empréstimo consignado, as parcelas do seu consignado, estariam suspensas até a metade do ano de 2026. O próprio presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, se manifestou a respeito da suspensão dos empréstimos consignados. E no boletim informativo de hoje, a nossa equipe conseguiu para você que é aposentado na íntegra a reunião completa da CPMI, todos os depoentes e tudo o que acaba de acontecer. E é claro, né? A suspensão dos empréstimos consignados, a pauta está sendo levantada e está mais próxima do que nunca a aprovação do projeto que prevê a suspensão do seu empréstimo consignado. No boletim informativo de hoje, você aposentado, você pensionista, vai acompanhar a CPMI completa, a live completa, onde muitos depoimentos foram dados e também foi falado aí sobre a suspensão dos empréstimos consignados pelo período de 180 dias. Aproximadamente aí 180 dias totalizam 6 meses, ou seja, até a metade do ano de 2026, os consignados ficariam suspensos. Antes de eu deixar aqui o vídeo para você da CPMI, é claro que eu já peço para você aposentado se inscrever de graça aqui no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Fazendo isso, você vai receber todos os dias as principais notícias do INSS no seu celular. Então não perca essa oportunidade, se inscreva de graça agora aqui no nosso canal. Nós também temos aqui na descrição o link para você aposentado entrar no nosso grupo VIP de notícias. Se você quer receber as informações sempre antes de todo mundo, quer ter um contato direto comigo para poder tirar suas dúvidas a qualquer hora do dia, entra no nosso grupo VIP de notícias. O link tá na descrição e também no primeiro comentário desse vídeo, tá? A partir de agora eu vou sair do vídeo aqui e vou deixar na tela com você somente então a CPMI completa do dia 18, onde foi relatada a suspensão dos empréstimos consignados e a pauta foi levantada. Presta atenção, porque uma grande vitória para todos os aposentados e pensionistas aqui no nosso Brasil está muito próxima de ser aprovado. A partir de agora, na tela com você, CPMI do INSS e suspensão de todos os consignados por 180 dias. Antes de iniciarmos nosso trabalho, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da 25ª reunião. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Congresso Nacional. Senhores parlamentares, antes de começar o depoimento previsto, quero compartilhar com os senhores aqui algumas observações sobre o andamento dos nossos trabalhos e um pequeno balanço ainda da semana passada para cá, do que tem acontecido em todo o país. Essa comissão tem recebido documentos, depoimentos e relatos que revelam um cenário que merece toda a atenção do Estado e principalmente desta CPMI. O que temos observado até aqui não são casos isolados, são indícios preocupantes de descontos feitos sem a devida autorização, de contratos que precisam ser reavaliados, de procedimentos bancários e administrativos que fogem ao padrão mínimo de segurança e transparência. Há ainda informações preliminares indicando que somente em um conjunto específico de operações pode haver até 12 bilhões de reais em créditos concedidos de maneira irregular ou em condições que precisam urgentemente serem revisadas para os aposentados brasileiros. São números que não permitem a nossa omissão. Documentos já divulgados pelo próprio INSS, senhores e senhoras, apontam que mais de 1.600.000 aposentados podem ter sofrido descontos que carecem de reavaliação contratual. É um volume gigantesco que exige cuidado, proteção e ação imediata. Estamos falando de idosos que trabalharam a vida inteira e hoje ficam com 400, 500 reais para sobreviver, porque o restante do benefício some em consignados que muitos sequer lembram de ter autorizado. Diante desse cenário, anuncio e peço o apoio de todos os senhores parlamentares, que encaminhemos ao Banco Central um ofício, também à Polícia Federal, ao Ministério Público, à direção do INSS,
todas as informações preliminares que essa CPMI reuniu, cabe a cada órgão, dentro de suas competências legais, analisar os dados, investigar, esclarecer e agir para proteger o cidadão. Eu registro aqui também a minha posição institucional e humana. Considero indispensável que os órgãos competentes avaliem a possibilidade de uma suspensão temporária por 180 dias da cobrança das parcelas dos consignados já existentes. Quero deixar claro, essa medida não impediria que novos empréstimos sejam contratados. Quem quiser fazer um novo consignado continuará podendo fazê-lo normalmente. A pausa valeria apenas para os contratos já ativos, muitos deles, talvez a maioria, com indícios de irregularidades. Durante esses 180 dias, nenhuma parcela seria descontada do benefício e ninguém seria considerado inadimplente. É uma pausa emergencial, uma medida de proteção social para que o aposentado não continue pagando por algo que ainda precisa ser revisado. Não se trata de punir bancos ou travar crédito. Trata-se de dar tempo para revisar contratos, corrigir erros e impedir que injustiças continuem acontecendo. A missão desta CPMI é clara: proteger o aposentado, enfrentar irregularidades com coragem e trazer luz ao que estava escondido. Esta comissão seguirá atuando com responsabilidade, seriedade e total compromisso com o mais precisa. O que eu digo aos senhores é o seguinte: nós temos conseguido, chamando a atenção sobre tudo o que está acontecendo, levando com clareza as informações aos brasileiros, que muitas decisões sejam antecipadas. A questão da devolução tem sido feita, uma decisão correta, apesar de com dinheiro, mas uma decisão que já devolveu a milhões de aposentados brasileiros dinheiro que faz falta, mas há muitos outros ainda que precisam. Nós temos já acordos que estão sendo feitos com os bancos. O Banco BMG, por exemplo, tem 7 milhões, que é muito pouco a ser devolvido, mas há pelo menos 10 bancos que nós temos sequências de reclamações em todo o país sobre contratos irregulares. A questão também dos aposentados que faleceram, temos chamado a atenção aqui de que não é correto que as famílias dos que faleceram não recebam o dinheiro que foi descontado indevidamente. Ao que parece, já há uma movimentação nesse sentido, de se pagar também aqueles que têm direitos herdeiros, o que é mais do que correto. E eu chamo a atenção sobre a questão dos empréstimos consignados. Já que nós estamos conseguindo dar passos à frente, que proponhamos às autoridades federais essa suspensão nos contratos já existentes, até que a gente possa dizer ao país que esses contratos são corretos, estão perfeitos e as cobranças voltem. Mas hoje, eu posso dizer para os senhores com muita clareza, há milhões de aposentados brasileiros que têm descontos nas aposentadorias, nas pensões, sem ter autorizado e não sabendo com clareza os juros. Porque quando a gente fala em consignado, para quem está em casa nos acompanhando, não se entende corretamente o que é isso. Pensa-se que é apenas todo e qualquer desconto que é feito na conta, com aqueles juros que tem contratualmente de 1,5% e 2% ao mês pela segurança, porque os bancos alegam o seguinte, que os juros do Brasil é muito alto porque a inadimplência e o risco é grande. Então, quando é descontado, os juros podem ser mais baratos. O problema é que a pessoa, quando não tem mais o crédito dos 30% no consignado tradicional, vamos dizer assim, os bancos começam a empurrar nas pessoas o crédito direto do consumidor com juros de até 18%. Isso é ilegal, isso é incorreto. E muitos aposentados que precisam assinam esses contratos com os bancos sem saber exatamente o prejuízo que estão tendo no final do mês. Então, a minha proposta aos senhores, e aqui quero ouvir, tenho certeza que muitos vão pedir a palavra nesse início, é pedir o apoio dos senhores, no sentido de divulgarmos isso e fazermos ao governo, né, enviarmos ao governo federal, ao Banco Central, e a própria FEBRABAN, que eu tenho certeza tem interesse que os contratos sejam responsáveis, porque é uma das principais fontes de renda dos bancos hoje, que isso seja suspenso a bem das pessoas que foram enganadas e que o prejuízo não aumente, porque esse não há como as pessoas serem reparadas da maneira como nós esperamos. Portanto, fica aqui a minha posição aos senhores parlamentares e gostaria muito do apoio para que pudéssemos dar esse passo à frente
nessa CPMI. Presidente, só para entender melhor, seria suspensão do pagamento. Do pagamento por 6 meses, dos contratos já existentes. Os novos... Só para eu entender, antes de eu manifestar, durante 6 meses não seria feito pagamento. E esse juro dos 6 meses, ele seria suspenso? No final... Ele vai ser jogado... Como é que seria? Olha, ao final de 6 meses, ficando claro que, por exemplo, o aposentado assinou um contrato que não é um consignado oficial, assinou um crédito direto ao consumidor com 18% de juros, esse contrato tem que ser desfeito. Ele não pode, a pessoa não tem condições de pagar isso. Essa é a proposta. Nós moralizarmos o instrumento de empréstimos consignados no país. Sem pagar. 6 meses suspensos até que fosse feita uma grande auditoria em todos os contratos do país e nós dessemos a resposta aos aposentados que, de fato, aqueles contratos são legítimos e que eles têm condição de continuar pagando. Pois não. Senadores Alci Lucas. Não. Então, um instantinho, por favor. Deputado, vou pela ordem que está aqui. Deputado Luiz Lima. Presidente Viana, primeiro, parabéns pelo excelente trabalho. Finalmente, a imprensa brasileira aqui, está começando a dar espaço às nossas denúncias muito claras desde da nossa segunda depoente, Eliane Viegas, da Controladoria Geral da União. Eu vou ler aqui. A AGU foi alertada sobre INSS e Messias. Senhores, por favor, silêncio. Messias, cotado para ocupar um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, ignorou o caso do sindicato de irmão de Lula. Eu vou novamente aqui reforçar. Órgão afirma que agiu tecnicamente com base em apurações da CGU e do INSS e que relatório mencionário não trazia elementos suficientes para a providência. É mentira! É igual um afogado, morrendo afogado na sua frente e você esperando o corpo do bombeiro, você dizendo que não pode interferir no trabalho do bombeiro. Vou pedir silêncio, por favor. É muito claro. O ministro da Advocacia Geral da União, AGU, Jorge Messias, ignorou um alerta do próprio órgão que apontou o sindicato do irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um dos principais envolvidos em suspeita de descontos associativos ilegais e aposentados. O que aconteceu? Representantes da AGU nos estados, principalmente no sul do país, em abril de 2024, avisou a AGU aqui em Brasília, cujo o ministro da AGU é Jorge Messias, que eles querem empurrar para o Supremo para interromper os descontos não autorizados. Demorou 1 ano para a operação sem desconto, aí eles agem e põem como representante da AGU para investigar o braço direito do Virgílio, aquele procurador do INSS, que reservou um apartamento de 28 milhões para eles investigar. Olha, Virgílio e Fidelis eles largaram. Stefanuto, que está enrolado até o talo, que era defendido aqui pela esquerda, recebia propina, segundo o próprio Estadão de São Paulo e a Polícia Federal, de R$250 mil por mês de uma pizzaria. Presidente, é muito grave tudo isso que está acontecendo. Olha, eu quero ver como os deputados que defendem o governo vão se virar aqui para defender o indefensável. E o brasileiro, eu já estou vendo várias postagens que o brasileiro já está entendendo. São os ativos, né? São os trabalhadores ativos que sustentam os inativos. E muitos brasileiros que ganham um salário mínimo talvez não tenham nem contribuído para o INSS, mas eles recebem o benefício de forma digna, justa. Só que quem está sendo roubado mesmo são os ativos. Então, como é que se comporta um trabalhador que está trabalhando, está pagando o INSS para a gente estar financiando pizzaria, dando R$250 mil para representantes do PT, financiando apartamento em Balneário? Parabéns, Alfredo Gaspar, parabéns, senador Carlos Viana, e que não acabe em pizza, como o deputado Jordi aqui está apontando. Obrigado. Deputado Evair de Mello, por 3 minutos. Não, vamos deixar 3. Eu dei 3 para o Luiz, vamos deixar 3 para todos. Senhor presidente, são estarrecedoras as últimas notícias da cumplicidade do governo Lula, do PT, com essa roubalheira do INSS. O advogado-geral da União, que querem agora, na verdade, no ditado popular, colocar a raposa para tomar conta do galinheiro, indicado para o STF, o presidente está forçando essa barra, porque sabe que se colocar uma pessoa séria e decente no STF, será uma pauta para moralidade, mas isso não é interesse do governo. Foi alertado não em 24,
a AGU tinha conhecimento e informação desde 23, oficialmente pelo nosso gabinete. Portanto, o Messias, o mau Messias, que tem o bom Messias, esse é o mau, da AGU, deveria ser convocado aqui nessa CPMI para explicar por que ele, tendo informação, tendo conhecimento, sendo da sua responsabilidade, não agiu. E quando agiu, foi para colocar a cortina de fumaça. Portanto, o Brasil tem que ficar atento. Messias, esse mau Messias, indicado pelo Lula para o STF, ele tem que vir aqui e, se não se explicar bem, quiçá até sair preso. Porque essa é a nossa coragem para fazer o enfrentamento do crime. Quanto aos consignados, o drama é muito sério. Muitos de nós já ouvimos o aposentado, senhor presidente, é um esquema sorrateiro. O aposentado simples, humilde, fala assim, mas Evaí, eu fui lá receber a minha aposentadoria e achei mais R$1.000 na minha conta. Achei mais R$500 na minha conta. O aposentado humilde e simples, ele saca todo o seu dinheiro, ele saca esses R$1.000, ele saca esses R$500. Foi um crédito não autorizado colocado na sua conta, e quando ele fez o saque, ele startou o consignado e o juros, a gente sabe o valor que é. Um crime maldoso, de má fé. E, naturalmente, pediu ao senhor Stefanuto, que aí o senhor Messias também deveria agir, como criança pede consignado. É uma loucura. Pegando as crianças nossas que têm direito aos benefícios e tem consignado o nome delas com a autorização delas. Isso assim, isso é uma insanidade. Isso mostra que o Stefanuto é sua parte. O Messias tem responsabilidade, porque ele deveria cumprir esse papel. Nós temos que passar tudo a limpo, porque o Brasil não pode mais conviver com isso. Tendo em vista, olha os nomes que a base do governo do PT, do Lula, protege aqui nessa CPMI. As entidades que ele protege. E agora está mais do que claro que, pelo bem do Brasil, pelo bem da moralidade, o tal do Frei Chico tem que vir aqui ou ir para o presídio. Muito obrigado. Deputado, senador Exausti Lucas. Presidente, primeiro, reforçando o que foi dito aqui com relação ao consignado das crianças. 12 bilhões foram emprestados para crianças. Crianças, inclusive, de 3 meses, 4 meses. Presidente, está difícil. Enquanto os parlamentares estão falando, tem parlamentares. É muito cara de pau. Não, mas... Senhores, muito cara de pau. Senhores, por favor. Tem limite até para o cara ter paciência. Justamente quem pediu, por gentileza. Presidente, tem limite até para mentir. Senhores, essa é uma arena livre para a fala. Todos terão o seu tempo. Todos. Deputado Paulo Pimenta, por gentileza. Ok, presidente, só por uma questão de ordem. Pois não, excelência. O senhor fez uma manifestação. Pois não. E eu tinha entendido, o senhor abriu a palavra para ele se manifestar sobre o que o senhor falou. Não, as pessoas pedem pela ordem, se manifestam livremente, excelência. Não vai ter um debate sobre o que o senhor falou? Não, cada um se manifesta livremente, excelência. Não vai, então... Não, o debate aqui aquela sua fala inicial, ela... Não, é a minha fala. Se os parlamentares quiserem... Sua fala, não é? Se os parlamentares quiserem... Achei que o senhor estava fazendo um encaminhamento. Não, eu fiz, e quem quiser se manifestar, porque eu, como presidente, posso enviar o ofício. Mas eu estou comunicando a todos, pedindo o apoio de todos. Quem for contra... Eu entendi. Né? Eu tinha entendido mal, o senhor me desculpe. Não, perfeitamente. Eu achei que o senhor tinha feito uma fala e o senhor ia abrir para a gente se manifestar sobre o que o senhor falou. Não, excelência. Eu entendi mal. Depois tá bem, então damos continuidade. Não, por favor. Por gentileza, senhores. Eu não falei com o rapazinho aqui. Não, por gentileza. Os senhores do Rio Grande do Sul, por gentileza. Eu vou dirigir ao senhor. Não, por gentileza. Não, calma, coronel Fernando. Chamando os deputados da direita de cara de pau. Esse gurizinho. Não foi gurizinho, não. Não foi gurizinho. Presidente, isso aqui tá um fiasco. Tem que ter respeito ao desrespeito e a gente quer respeito aqui. Não admitir esse tipo de coisa. Presidente. Eu vou retomar. Por favor. Eu vou retomar a fala do senador. Eu estou sendo atacado por vários parlamentares. Cada um dos senhores terão tempo para se manifestar. Um de cada vez. Pois não, um de cada vez falarão e terão seu tempo. Por gentileza, com a palavra por 3 minutos, senador Exausti Lucas. Presidente, quando o ministro Volney esteve aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, eu indaguei se ele sabia que existia mais de 500 mil crianças com financiamento com empréstimo consignado. Ele disse que não conhecia.
Na audiência aqui com o ministro Lupe, fiz a mesma pergunta. O ministro Lupe disse que não sabia e ficou, mas como? Para criança? Então nós temos empréstimo que é criança de 3 meses, 4 meses, muitas crianças, milhares de crianças. O exemplo que foi dado aqui na reportagem, a Clara tem 7 anos, está com a dívida de R$38 mil para pagar em 84 meses, ou seja, dos 7 até os 14 anos ela vai estar pagando essa dívida aqui. E muitas dessas crianças foram abandonadas. Pegaram o dinheiro, o cara foi embora, deixou lá abandonado. Então, a gente tem que ter um carinho especial com relação a esse aspecto. O ano passado foram 694.542 crianças. Esse ano já são 452 mil crianças. Então, eu queria reforçar aqui, presidente, a questão dos consignados. Pois não. Se possível, na próxima reunião de deliberação... Na próxima quinta-feira, que nós possamos votar todos os requerimentos de quebra de sigilo de todos os consignados e seguro-defesa. Perfeitamente, excelência. Para a gente trabalhar no recesso e ter as informações mais adequadas. Então, concordo plenamente com Vossa Excelência, eu acho que tem que realmente confirmar todo mundo que tem empréstimo consignado, tem que estar de acordo lá. Eu digo até nessa sugestão que Vossa Excelência colocou, evidente, se o cara tem consciência de que fez, né, para não ter que depois pagar juro acumulado, alguma coisa, ele pode sim, mas realmente tem que suspender, porque tem muita irregularidade e o rombo eu acho que é maior do que os descontos assistenciais, portanto, é prioridade nossa essa questão dos consignados. Era isso. Obrigado, senador Exaustílio. Deputada Coronel Fernando, com a palavra por 3 minutos. Presidente, primeiro, uma alegria estar retornando aqui e triste de estar ouvindo parlamentares gastar o tempo, em vez de falar dos aposentados e pensionistas, ficar xingando os colegas aqui, é uma coisa absurda. Mas eu estive visitando várias cidades do meu estado e percebi e constatei que os idosos não estão pedindo cancelamentos dos descontos indevidos, porque eles têm dificuldades de acessar até o meu INSS. Não que o sistema do meu INSS seja ruim, mas é que é uma parte tecnológica, a maioria dessas pessoas não tem acesso, não sabem mexer. Quando ligam no 135, demora muito a atender. E também nós temos municípios, presidente, no meu estado, e deve acontecer... Silêncio, por favor. Pois não, silêncio. E deve acontecer também isso em outros estados, que não há o posto do INSS. E para que eles consigam, às vezes, a senha, para eles terem o seu INSS mais disponível, eles têm que ir a 300 quilômetros, 200 até 600 quilômetros na próxima cidade que vai ter o posto do meu INSS. Precisamos, presidente, aqui, eu sei do cuidado do senhor e do nosso relator, que o próprio INSS promova mutirões para que essas pessoas possam ser atendidas nesses rincões que existem no nosso país. A exemplo do que o senhor falou, várias pessoas me procuraram para falar dos empréstimos consignados, que tiveram lá os empréstimos consignados, tentaram devolver esses empréstimos consignados e o banco que fez rejeitou, não aceitou a devolução, falando que o empréstimo tinha sido feito e que a pessoa que se virava para resolver essa situação. Nós não podemos, presidente, perder essa oportunidade de chamar as autoridades cabíveis para dar esse suporte a esses idosos, principalmente os idosos. Eles estão sendo roubados, foram roubados, vão continuar sendo roubados porque eles não sabem, não têm conhecimento suficiente e não têm o acesso ao INSS para fazer esse questionamento ou cancelamento. Eu tenho feito a minha parte, onde eu vou, eu levo uma equipe, sento com eles, oriento, mas não é suficiente. Nós precisamos estar perto desses idosos que hoje ainda são frutos do crime organizado do governo que está aí presente, que colocou pessoas para dirigir o INSS, que estava na AGU e que não tomaram providência que era da função, como o Messias, como o Stefanuto, como tantos outros. E aqui nessa casa está acontecendo isso, aqui nessa comissão, onde representantes do governo, em vez de defenderem o povo, defenderem os aposentados, as pensionistas, fica querendo criticar o governo A e B. Eu quero ver no final dessa CPMI, que foi um fruto do meu trabalho com a senadora Damares, que essas pessoas sintam-se realmente
que a justiça foi feita. Eu tenho certeza que o senhor e o deputado Alfredo Gaspar estão fazendo um bom trabalho. Obrigado, mas que nós senhor. precisamos ter uma atenção maior. Obrigado. E que essas pessoas que roubaram, que estão vindo aqui, que graças a Deus foi um dos presentes de aniversário, que foi meu aniversário foi na semana passada, foi a prisão desses canalhas. Obrigada, presidente. Obrigado. Já temos o projeto aprovado, proibindo todo e qualquer tipo de desconto das entidades, sindicatos, associações, que eu espero o presidente sancione. Se não sancionar, nós do parlamento temos a chance de derrubar. Presidente, o INSS até hoje não encaminhou para cá. Foi um requerimento aprovado dessa casa, eu não tive acesso ainda a isso, a relação de todos os aposentados e pensionistas por estados que foram prejudicados. A gente precisa ter acesso a isso. Nós vamos pedir, excelência. Vamos pedir. Deputado Marcel Van Hatten. Vamos reforçar o pedido. Senhor presidente, Pois não, excelência. ontem a imprensa brasileira, aliás, vários meios deram uma informação com grande destaque. Só um minutinho. Uma informação com grande destaque. Aqui está o Estadão, por exemplo, Vinícius Valfré, 17 de novembro de 2025, ou seja, data de ontem à noite. A AGU sabia de problema no INSS e Messias ignorou o alerta sobre sindicato de irmão de Lula no esquema. Pois bem, senhor presidente, também a Band deu, aliás, uma matéria muito boa, senhor relator, muito completa sobre esse escândalo, falando sobre a prevaricação do Messias. Vamos usar as palavras certas. Agora, é importante lembrar, já temos denunciado isso, e saiu no mesmo Estadão de uma forma, infelizmente, muito amena, no de outubro de 2020. Chefe da CGU, Vinícius Marques Carvalho, no caso, diz que não informou o governo sobre desvio no INSS para manter sigilo da investigação. Olha, muito amena, muito discreta forma como naquele momento o Estadão divulgou algo que é gravíssimo, que foi a prevaricação que eu mesmo aqui na CPMI denunciei do ministro Vinícius Carvalho. Agora é muito importante lembrar, e por isso que a imprensa tem que estar aqui todos os dias, não pode só aparecer agora que o Messias é candidato ao STF, estão querendo queimar o cara, me parece que bom que estão botando o nome nos bois. Mas, no dia 4 de setembro de 2025, quando a servidora Eliane Viegas Mota esteve aqui, eu perguntei a ela sobre esse comunicado que acabou retirando, aliás, acabou blindando o Sindinap, dentre outros sindicatos, Sindinap e o Sindicato do Irmão do Lula, porque ela informou a CGU e informou o seu superior, Ronald Balbi, que não se sabe até agora se ele havia ou não informado o CGU quando ela informou. Agora que o CGU tinha conhecimento, ficou muito claro quando ele veio aqui, porque o Vinícius Carvalho disse que soube, mas não quis atrapalhar as investigações. Que desculpa esfarrapada, que desculpa furada. Todo mundo prevaricou. E agora, senhor presidente, nós percebemos que aquele que veio aqui, senador Rogério Marinho, que tem lado, que é progressista, que recebia 250 mil reais por mês, inclusive por meio do escritório lá do Rio Grande do Sul, do advogado Gilmar Stelo. Esse cara tinha uma pizzaria, Stefanuto, da esquerda, que diz que tem lado, que é do Lula, presidenta Dilma e assim por diante. Agora foi pego, está preso. Então nós estamos vendo, senhor presidente, que no fundo, todas essas desculpas que Vinícius Carvalho deu, Messias deu, na verdade são uma forma de acobertar o que eles fizeram, permitir que esse esquema chegasse justamente nesse montante de roubo dos aposentados para passar em propina para o Stefanuto e tantos outros que se locupletaram. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor. Deputado Kim Kataguiri. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de falar sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que fez com que nós não tivéssemos a CPMI ontem. Eu acho muito preocupante que uma coisa é a pessoa ser obrigada a vir e exercer o seu direito ao silêncio, que é constitucional. Outra coisa é o Supremo interpretar que, em decorrência do direito ao silêncio, a não incriminação, a pessoa sequer precisa comparecer aqui. Isso significaria um enfraquecimento muito significativo
não só dessa CPMI, mas de todas as CPMIs no futuro, se esse for o entendimento adotado. Sobre Jorge Messias, como foi colocado aqui, ele recebeu o alerta lá atrás de que a irregularidade no sindicato do qual o irmão do Lula é vice-presidente havia acontecido, não fez nada e não satisfeito, depois que tinha elementos robustos, não incluiu o sindicato do irmão do Lula na ação que apresentou contra os sindicatos que estavam desviando, estavam fazendo os descontos associativos. Um dos primeiros requerimentos que eu apresentei a essa CPMI, presidente, foi justamente da convocação do ministro Jorge Messias, nem por isso, mas em razão do acordo que foi feito no Supremo Tribunal Federal, que retirou o direito dos aposentados de terem uma indenização por terem sofrido estelionato. Todo mundo que sofre qualquer tipo de estelionato no país tem direito a receber, né, 100%, não só aquilo que foi roubado, mas mais 100% desse valor como indenização, e esse direito foi retirado do Supremo Tribunal Federal com a anuência do Procurador-Geral da República, com a atuação do Advogado-Geral da União, com a anuência da OAB, e ninguém, basicamente todos aqueles que eram responsáveis por proteger os direitos dos aposentados, não fizeram absolutamente nada. Então, eu acho fundamental que a gente convoque o Advogado-Geral da União nessa CPMI, mas não só isso. Aproveitando que eu falo aqui também com os senadores, nós temos a oportunidade, os senhores têm a oportunidade histórica de, pela primeira vez, barrar uma indicação ao Supremo Tribunal Federal de um presidente da República. O ministro Jorge Messias não tem nenhuma condição de ser ministro do Supremo. Primeiro, não tem nenhuma produção na área do direito relevante, nem do ponto de vista acadêmico, sua doutrina não é citada para nada, nem do ponto de vista da sua carreira como advogado público, absolutamente medíocre e incompatível para exercer um cargo na mais alta corte do país, sem falar que todos nós sabemos do porquê que Jorge Messias chegou na posição de advogado-geral da União, porque ele foi o responsável, o ajudante de ordens, responsável por levar o termo de posse para o Lula, assumir a Casa Civil à época no governo Dilma, para escapar da prisão, para escapar das investigações da Operação Lava Jato, e, portanto, esse Senado tem o dever moral de barrar a indicação do ministro Jorge Messias. Muito obrigado, Excelência. Deputado Duarte Júnior. Presidente, agradeço Vossa Excelência por trazer esse assunto aqui, acompanhei também pelas suas entrevistas e redes sociais, e é um tema extremamente importante. E aqui eu trago uma grave denúncia. Acreditem, crianças com deficiência, crianças 7, 8 anos, já têm dívidas superiores a 30, 40 mil reais. Eu trago para ilustrar o caso da Clara, uma criança de 7 anos que tem trissomia do cromossomo 21, que tem uma dívida de mais de 39 mil reais. Isso porque, desde o ano 2022, 2023, o INSS passou a realizar empréstimos consignados, autorizar empréstimos consignados a crianças menores de idade, a crianças que bastavam postar uma selfie, indo além desse serviço de empréstimo consignado, mas também RMC, que é reserva de margem consignável, RCC, que é reserva do cartão consignado. E esse empréstimo, senhor presidente, sim, ele utiliza um serviço que é lícito, um tipo contratual que é previsto pela lei, que são os empréstimos consignados, para fins de prática criminosa. Pasmem, uma criança de 39 anos, uma criança de 7 anos, tem uma dívida de mais de 39 mil reais. Uma criança que tem trissomia do cromossomo 21. É óbvio que o banco tem responsabilidade objetiva. É óbvio que, de acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, há uma responsabilidade. Responsabilidade essa que é consagrada também pela súmula 479 do STJ. A sua sugestão, senhor presidente, de pedir a suspensão pelo prazo de 180 dias para verificar o que é o empréstimo lícito com o que é aquele empréstimo fraudulento, a suspensão desse pagamento se faz extremamente necessária. E é importante também, para além desse ofício, é importante também provocar a presidência da Câmara e do Senado, pois ambos têm legitimidade para ingressar com ações alegando a inconstitucionalidade. Podemos ingressar com uma DPF, uma ADI, que são mecanismos constitucionais fundamentais
para proteger o cidadão, alegando a inconstitucionalidade dessas práticas. Eu queria aqui também, senhor presidente, lembrar que na manhã de hoje, o presidente do Banco Master, o Daniel Boccaro, que tem o requerimento da minha autoria, o requerimento 14499, esse requerimento de convocação do Daniel Boccaro, que ainda não foi apreciado, importante ser apreciado nessa próxima fase da CPMI, ele acaba de ser preso pela Polícia Federal, juntamente com seu sócio, por fraude de emissão de títulos de crédito. Lembra também que o Eli Cohen, ele, no momento do seu depoimento, ele trouxe aqui essas informações dos contratos fraudulentos. E é por isso que aqui eu reforço a necessidade de suspensão desses pagamentos pelo prazo de 180 dias e quero também sugerir a participação de 2 especialistas aqui nessa comissão, como a Yasmin Melo, que é especialista sobre essa questão relacionada ao empréstimo consignado, e também o professor Cristiano Sobral, especialista na área da defesa do consumidor, para poder nos auxiliar nessas investigações. Obrigado, excelência. Deputado Paulo Pimenta. Senhor presidente. Sim, senhor. Está evidente aqui hoje uma ofensiva, né? Silêncio, por favor. Uma campanha de mentiras aqui por parte da oposição. E claramente uma das linhas da ação é uma campanha contra o ministro Messias, certamente pela especulação que tem na imprensa de que ele possa ser indicado para o Supremo Tribunal Federal. É mentira tudo que foi dito até aqui. Tudo que foi dito aqui é mentira, presidente. Aliás, eu nunca vi tanto mentiroso junto como tem aqui dentro dessa comissão indicado pela oposição. Escolheram os que melhor sabem. Não, Coronel Fernanda, por gentileza. Não vou aceitar. Coronel Fernanda, por gentileza. Se alguém... Por gentileza, não, Coronel Fernanda, por gentileza, Coronel, por gentileza. Não, Marcel não é aqui não, Coronel. Por favor. Coronel Fernanda, por gentileza. Por favor. Por favor. Eu vou cortar a palavra de Vossa Excelência. Senhores. Coronel Fernanda. Senhores, por favor, enquanto nós estivermos aqui na CPMI, cada um terá o tempo de fala e poderá ser retrucado pelos demais se sentirem ofendidos. Agora, as ações fora daqui, se vão entrar com processo, deixar de entrar, não passa por essa presidência e eu peço que isso não contamine aqui o nosso ambiente. O deputado Paulo Pimenta com a palavra por 3 minutos. Por gentileza. Ô, presidente. Por favor. Agora chamam todo mundo de mentiroso, ofendem todo mundo, chamam de ladrão. Aí a coronel mentirosa ouviu que eu chamei ela de mentirosa. Teve aqui esse chilique aí, presidente. O que é isso? Não, excelência. Entendeu? Por favor, excelência. Deputado, não é possível, deputado Paulo Pimenta, por gentileza. Respeito. Não, por gentileza. Por gentileza. Mas não é possível, presidente. Não sei. Presidente, eu não citei nome de ninguém. Da mesma forma... Eu não citei nome de ninguém. Não, da mesma forma que eu pedi a coronel Fernanda, por gentileza, o respeito à manifestação, eu peço também o respeito na forma de se lidar com a parlamentar, por gentileza. Não tem nome de ninguém. Não, mas a forma como o senhor lida com a parlamentar... Mas falar do Messias pode ofender. Não, excelência. Aí o senhor deixa. Excelência, agora, as críticas ao Messias são livres do parlamento. Chamar de... São livres do parlamento. Agora, a forma... O parlamentar não é livre. Não, o parlamentar tem imunidade para falar o que ele desejar e assumir a responsabilidade. Vocês não sabem disso. Responsabiliza porque eu chamei... Vossa Excelência sabe disso. Agora, eu só peço... Eu vou falar de novo. Isso. Eu peço a gentileza do cuidado no trato entre parlamentares. Por favor. Ok. Eu sei disso. Muito obrigado. Pode falar, presidente. Pode, perfeitamente. Devolve meu tempo, então. Vou devolver os 3 minutos ao deputado Paulo Pimenta. Obrigado, presidente. Ou não. Presidente, eu nunca vi tanta mentira junto como a oposição hoje aqui nessa CPI. Os parlamentares que me antecederam, o senador, o chofer da Conafer,
o outro deputado que falou antes de mim, mostraram uma matéria. Presidente, nós estamos cheios, uma montanha de problemas aqui. Uma montanha. Senador Exalci, por gentileza. Paulo Pimenta. Devolve meu tempo, presidente, por favor. 30 segundos. Devolve, então. Olha lá, 30 segundos. Ok. A matéria que o chofer da Conafera apresentou, e o outro colega apresentou, falando sobre 12 bilhões em empréstimos consignados do INSS. A matéria é verdadeira. Só que nenhum dos dois leu a matéria. Está escrito aqui, esta menina Clara, de 7 anos, tem uma dívida de R$ 38.780. Empréstimos contratados em 2022. Senhor presidente, está escrito aqui na matéria, o ovo da serpente, está escrito aqui. Foi a medida provisória que liberou o empréstimo consignado para quem ganha BPC. Senhor presidente, isso aqui é um escândalo, presidente, gravíssimo. O governo Bolsonaro publicou uma medida provisória que foi regulamentada em setembro, às vésperas da eleição, permitindo empréstimo consignado para BPC e também para as pessoas que recebiam auxílio emergencial. Presidente, o índice de inadimplência é 88%. 88% dos grandes bancos, senhor presidente. Só a Caixa Federal que embarcou nessa furada e gerou um prejuízo bilionário que está sob investigação. Essa gente não tem limite para mentir. Quem permitiu que o BPC, que as crianças que recebem o benefício de proteção continuada fossem roubadas? Foi o governo Bolsonaro. O presidente tem que trazer aqui, eu vou apresentar um requerimento para convocar o Bolsonaro, o Paulo Guedes, o Zé Carlos Oliveira, o presidente do INSS na época, a presidenta da Caixa Econômica Federal e o Pedro Guimarães. Os 6 que bolaram isso aqui, presidente. Os 6 que permitiram, através dessa medida provisória, que o Brasil assistisse um roubo que é o dobro do valor do desconto associativo. Só do BPC eles roubaram 12 bilhões. Essas crianças aqui têm 90 meses de dívida. Essa menina aqui que eles citaram, presidente, que foi roubada, até ela ter 13 anos, ela vai continuar pagando, vai tendo desconto. E o que é pior, presidente, eles permitiram que fosse descontado 40%. 40% do benefício eles permitiram que fosse usado para fazer consignado. Portanto, uma criança que nasceu logo após a publicação da medida provisória já nascia com uma dívida de R$ 15.593. Não há o que discordar. Está aqui, presidente, o documento, está aqui a medida provisória, está aqui o decreto. Não há como se calar diante da mentira. Qualquer um se indigna, senhor presidente. É verdade. Por quê? Tem que se indignar, porque eles roubaram até de quem está no BPC, e tem que se indignar por eles mentirem aqui que o nosso governo tem alguma responsabilidade com esse roubo que eles montaram, senhor presidente. Obrigado. Senhores, por isso é que eu sugeri logo no início, eu já vislumbrava tudo isso, essas discussões, a questão de nós suspendermos por 6 meses todos esses contratos de consignado até que o país faça uma auditoria completa em todos eles. Deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Bom, o deputado Malagueta Vermelha falou que a oposição está trazendo mentiras aqui. Mas eu gostaria de saber se isso aqui é mentira. Onde que está? Isso aqui é mentira. A AGU foi alertada sobre INSS e Messias e ignorou o caso do sindicato de irmão de Lula. Olha, isso aqui, ó. Se é mentira, foi o Estadão que está trazendo. O Estadão
o Jornal da Band trouxeram matérias esclarecedoras, reveladoras, de algo que, inclusive, nós já estamos relatando há muito tempo. E que, inclusive, se não fosse essa CPMI, nada disso estaria vindo à tona. Nenhuma investigação, inclusive na própria Polícia Federal, estaria acontecendo. Porque eu não sei se vocês se recordam que lá atrás, quando explodiu a investigação, André Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, ele disse que o Sindinap não era investigado e que o Frei Chico também, ele não tinha nenhuma culpa no cartório. E lá atrás, em abril de 2025, outra matéria, Jornal Globo. A AGU exclui CONTAG, sindicato que tem irmão de Lula como diretor e mais 2 entidades em pedidos de bloqueios de recursos. Quais foram as entidades? CONTAG, Sindinap e Conafer. Todas que têm relação com o PT. Só que a coisa foi muito mais grave. Ele não só não determinou o bloqueio da CONTAG quando explodiu o esquema, ele já sabia, desde 2023, já havia sido alertado pelas regionais da AGU, que fizeram um relatório demonstrando que havia uma explosão de descontos irregulares, foi omisso, prevaricou. Por isso que é necessário, senhor presidente, que nós paremos aqui de dourar a pílula. Nós temos que convocar tanto o Frei Chico quanto o Jorge Messias. Jorge Messias, esses dias eu debati com um deputado do PT aqui, que ele estava dizendo que ele era o melhor nome para o STF. Eu falei, olha, se ele já está blindando sindicato do irmão do Lula, está blindando o Lula, é óbvio que ele vai reproduzir isso no STF. E ele está para ser sabatinado aqui. Diante essas graves irregularidades, denúncias que foram trazidas, nós temos que ouvi-lo aqui, antes dele ser sabatinado pelo Senado. Por isso eu peço que tanto Jorge Messias quanto Frei Chico possam novamente ser alvo aqui de requerimentos de convocação para questioná-los sobre essas denúncias gravíssimas dos seus envolvimentos no roubo dos aposentados. Obrigado, Excelência. Deputada Bia Kicis. Obrigada, senhor presidente. Hoje nós temos mais uma notícia que acabou de sair aqui, publicada pelo Metrópolis. E eu quero dizer aqui que o irmão de ministro do STM, Francisco Joseni Parente Camelo, recebeu 2 PIX de José Lins de Alencar Neto, da APB, que é investigada. Ele recebeu R$731 mil e ele é irmão do ministro do STM, que hoje é vice-presidente do STM, Superior Tribunal Militar, o brigadeiro Francisco Joseli Parente Camelo. Os pagamentos feitos por José Lins e pela AAPEM, é preciso dizer que ambas essas associações, a APB e a APEM, elas são presididas pela senhora Cecília Rodrigues Mota, senhor presidente, que será ouvida hoje aqui nessa CPMI. Foram 731 mil, mas a associação, ela teve 191 milhões bloqueados pela Justiça Federal em junho deste ano. E o coronel Joseli, que é ministro, vice-presidente da STM, é figura ligada ao Lula, desde sempre. Foi piloto da Força Aérea do Lula e da Dilma, quando presidente. Sempre defendeu a história de que houve golpe no dia 8 de janeiro. Ele é ligadíssimo a Lula e a PT, ligadíssimo. Então o que a gente vê é que não escapa ninguém, é inacreditável. Cada enxadada uma minhoca, senhor relator. É impressionante. Só que essas minhocas que estão surgindo são bilhões de reais que têm sido retirados do povo brasileiro. Um país rico como esse, que poderia ser um país próspero, as pessoas poderiam viver bem,
Algo que a gente visualizou no portal que se abriu durante o governo Bolsonaro. Agora, em décadas de PT, é só miséria, corrupção, roubalheira, senhor presidente. A cada enxadada, uma minhoca, até irmão de ministro da STM participando dessa roubalheira infernal. Pelo amor de Deus, Brasil, povo brasileiro, isso precisa acabar. Essa roubalheira precisa acabar. E graças a Deus a mídia agora está começando a parar de nos ignorar, porque está demais. Fizeram tudo para nos ignorar até agora, mas o trabalho aqui está sendo profícuo, graças à condução de Vossa Excelência, graças à expertise do nosso relator e a todos que estamos aqui para não blindar ninguém. Agora, peço aí aos governistas que parem de blindar, porque a verdade tem que aparecer. Parem de tentar proteger não sei quem. Não sei quem vocês querem proteger, mas certamente não é o povo, os pensionistas e aposentados brasileiros. Muito obrigado, Excelência. Deputado Alencar Santana. Oi, não? Rogério Corrêa. Bem, estou encerrando agora com o Rogério Corrêa, o Alencar Santana e o Rogério Marinho. Fez isso? Eu não percebi. Será dada a palavra, Excelência. Deputado Rogério Santana, Rogério Corrêa. Perdoe. Obrigado, presidente. Presidente, eu estou abismado hoje aqui de ver o desespero dos bolsonaristas. Bolsonaro vai ser preso semana que vem, isso aí já está... Tem até senador, deputado visitando já a Papuda para saber onde ele vai ficar. Então, vai ser preso semana que vem. Vai ser bem tratado na Papuda. A gente está lá para defender os direitos humanos. Então ele vai ser bem tratado. Agora, querem virar agora um problema do Supremo Tribunal Federal, como disse um dos deputados aqui, claramente, uma campanha contra o Messias. Então vieram para aqui ofender o Jorge Messias. Que todas as entidades estão sendo investigadas, todas, aliás, tudo está sendo investigado. Sabe o que foi investigado no governo desse pessoal que está aqui mentindo? Ninguém. Bolsonaro não investigou ninguém, passou a mão na cabeça de tudo e deixou para frente. Tudo está sendo investigado agora. Quem que vocês investigaram como deputados do governo Bolsonaro? Ninguém, zero investigação. Acobertaram tudo, toda a roubalheira que vem desde lá. Tinha até senador que era ministro na época, recebeu em 2019 todo o esquema. E o que ele fez? Nada. Fingiu que não existia. Saiu de lá dizendo que Bolsonaro queria acabar com a Polícia Federal. Agora quem quer acabar com a Polícia Federal são eles de novo. Está lá esse derrite com um vexame de um relatório para não pegar as facções criminosas. Está fazendo um relatório para encobrir o trabalho da Polícia Federal e tentar liquidar com a principalidade da Polícia Federal para ver crime organizado. Então, portanto, uma blindagem absoluta que nós estamos vendo. Agora, hoje tiveram outra notícia ruim, que foi a prisão do Vorcaro. O Vorcaro é amicíssimo, viu? Podem saber disso, o Vorcaro é muito amigo de Jair Bolsonaro. Muito amigo também de Tarcísio. Eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco e vocês vão ver. Mas esse Vorcaro é lá de Belo Horizonte. Ele tem muita coisa, deputada Soraya, de crédito consignado. Muita coisa de crédito consignado. Esse relatório, esse requerimento do Duarte Júnior tem que ser aprovado, nós temos que trazer esse Vorcaro aqui. Vocês vão ver a quem esse Vorcaro é ligado em Belo Horizonte. Meu tempo agora é curto para anunciar, mas o Vorcaro é muito amigo de alguém que já foi citado nessa comissão parlamentar de inquérito, que é o senhor André Valadão, da Igreja Lagoinha, que é cunhado do Zetel, que é um outro pastor que está com muitos problemas lá. O pessoal depois vai ligando as pontas e vai ver esse Zetel, que é cunhado dele e que foi um dos maiores contribuintes da campanha de Bolsonaro. Zetel deu 3 milhões para o Jair Bolsonaro. Essa Igreja Lagoinha tem lá uma fintech, um banco, eu nunca vi isso, uma igreja que tem um banco, uma fintech, chama Clava Forte, que nós vamos ter que também ver o que tem de recursos ali e por que a Amar Brasil, através do Felipe Macedo, foi financiar essas questões lá. Então nós vamos ligar Vorcaro,
junto com o André Valadão, vamos juntar isso com Bolsonaro, Tarcísio. Isso vai dar muita coisa para a gente averiguar aqui. Tomara que não haja nada de blindagem em relação a isso. Mas eu vou dar os dados daqui a pouco, muito certinho em relação a essas relações. Deputado Alencar Santana. Eu estou vendo que tem muita gente preocupada com o Messias, advogado-geral da União, um dos possíveis indicados pelo presidente Lula ao STF. Parece que foi ali uma matéria muito encomendada. Um ataque, diria até covarde baixo. Importante lembrar o que é a AGU, o papel dela e o compromisso do ministro Messias. A AGU é um órgão técnico formado exclusivamente por profissionais de carreira, concursados, procuradores, advogados, que defendem a União nas mais diferentes causas. Por exemplo, a AGU atuou firmemente contra os golpistas do 8 de janeiro. O ministro Messias, com toda a sua juventude, conhecimento, capacidade, tem sido um excelente ministro. E assim trabalhado ali com toda a equipe. E há um temor de alguns setores, por isso que vem esse ataque numa matéria confusa, muito confusa. Agora, me estranha que essa mesma voracidade contra o Messias não aconteceu na quinta-feira passada, quando o ex-ministro Bolsonaro, o senhor Oliveira, o chefe do esquema, não foi para a cadeia, por uma decisão do ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça tira da cadeia, praticamente, porque a Polícia Federal pediu a prisão do Oliveira, a Polícia Federal tira, mandou os demais, não prendeu o Oliveira, e ninguém aqui ficou bravo. A turma da ordem, da prisão, disso, daquilo, que diz que quer investigar, ficaram tudo pianinho. E num trabalho sério da AGU, assim como foi da CGU, assim como está sendo da Polícia Federal, a gente vê ataque. Parece que eles querem atacar aqueles que estão investigando. Não é à toa que tentaram, inclusive, blindar, impedir a Polícia Federal de investigar o crime organizado. Porque essa organização é crime organizado e essa turma vai presa. A AGU agiu, entrou com processos, há processos judiciais propostos pela AGU, pela equipe do ministro Messias, para reaver o dinheiro que essa quadrilha roubou dos aposentados e pensionistas. O governo já está pagando os aposentados, já pagou boa parte, mas está indo atrás de todas as entidades suspeitas e que fraudaram. Não tem proteção a ninguém. Não tem proteção a ninguém. Porém, eu não posso dizer o mesmo da decisão do ministro André Mendonça, que claramente protegeu não só o Oliveira, para concluir, presidente, mais 30 segundos, por favor, que protegeu não só o Oliveira, mas protegeu os aliados do Oliveira. E aqui nessa comissão tem muito, literalmente tem muito, do chofer a outros, mas eu tenho certeza que no final eles serão revelados e também pagarão pelos que fizeram. Todo o apoio ao ministro Messias e toda a sua equipe pela seriedade no trabalho conduzido. Obrigado. Deputada Adriana Ventura, palavra com Vossa Excelência. Eu encerro mais uma vez com o senador Rogério. Pois não, Excelência. Senhores, por gentileza. Senhores, por favor, deputada Adriana Ventura. Presidente, é lamentável algumas posturas de certos parlamentares aqui que são fiadores de bandido. Eu acho lamentável, e o nível é tão baixo que eles começam, assim, a defender ladrões, a defender pessoas que metem a mão em dinheiro de aposentado ainda, assim, posando de deuses da idoneidade. É uma coisa que assusta ver parlamentar fiador de bandido aqui. Eu queria fazer 2 comentários. Seja o Oliveira, seja o Stefanuto, ou seja o raio que o parta, eu quero que eles apodreçam na cadeia. Dito isso,
com toda clareza, a gente não pode se eximir aqui de falar que teve muito servidor que sentou aqui e prevaricou, sim. Muitos sabiam, não falaram, inclusive a primeira depoente, a senhora Eliane é diretora, muito séria, muito competente, falou claramente, tinha um grupo onde estavam todos, estava ali a Defensoria, estava a AGU, estava no sei, todos sabiam e não fizeram nada. Então, o INSS também não fez nada, então não dá para ficar defendendo Stefanuto, Oliveira ou quem quer que seja. Agora, o que eu acho muito interessante é que os dados são tão claros que podem falar o que quiser, que assinou, até porque eu estou numa posição muito confortável, que eu não tenho que defender governo nenhum. Ainda bem, eu não estou aqui para defender ninguém, mas os números são claros. A roubalheira começou 23, 24. A roubalheira e as empresas foram abertas depois da eleição do Lula, isso é fato. Então, podem se exaltar, ser fiador de bandido, fazer o discurso que quiser para a rede, mas os números são claros. Mas a minha pergunta, presidente, ainda é indo muito diretamente, falando da prevaricação, assusta realmente a gente vê que alguém cotado para ser ministro do STF sabia, não fez nada e passou a mão. Então isso não é ataque, isso é fato. É fato. E a senhora Elaine falou isso, ditou isso. Então, não vamos brincar de bobo aqui, pelo amor de Deus. Agora, o que eu quero saber é o que a CPMI pode fazer, e é uma pergunta, Vossa Excelência, de fato, para agir contra funcionários e servidores públicos que foram, no mínimo, omissos. Outros que prevaricaram, porque são muitos. É uma lista infindável de gente que fechou o olho, gente que não fez nada e protegeu o bandido amando ou não de você. Então, essa é uma pergunta. O que a gente pode fazer? Eu queria falar até com o relator aqui para ver se ele podia realmente responsabilizar, porque omissão também é crime, na minha visão, contra o aposentado. E minha outra pergunta também, que eu já fiz aqui para a nossa... Eu fiz um comentário aqui sobre a Caixa e o Banco do Brasil, eles inclusive me procuraram, parece que procuraram Vossa Excelência também, e eles se comprometeram a mandar toda a documentação faltante e checar até sexta-feira da semana passada. Eu só queria que confirmasse tudo, foi recebido, agradecendo já o empenho dos dois bancos nesse envio. Obrigada, presidente. Não, Excelência, para encerrar, senador Rogério Marinho, logo em seguida daremos início ao oitivo do senhor João Carlos Camargo Júnior. Senhor presidente, primeiro eu quero começar dizendo que hoje é um dia importante nessa comissão e quero saudar todos, porque nós estamos vendo aqui que 24 parlamentares se inscreveram até às 10 da manhã, porque é uma hora antes e uma hora depois, 5 do governo, 19 de oposição. Olha como é difícil defender o indefensável, presidente. É bom deixar isso claro, que o governo é governo, mas está tendo muita dificuldade de manter aqui os seus parlamentares para defender o que é impossível ser defendido, porque cada dia fica mais cristalino que o roubo é endêmico, está no DNA do Partido dos Trabalhadores. Nós temos 14 ou 15 anos que perderam 2021 este governo e estamos com 3 anos agora. Olha, é cada uma que é de espantar, mas espantar-se, se essa é uma rotina, se isso acontece de forma reiterada, nós estamos aqui assistindo, presidente, hoje, por exemplo, uma defesa, assim, eu diria, meio confusa do advogado-geral da União. Olha, vamos nos debruçar sobre fatos. Desde abril de 2024, houve uma orientação, houve uma sinalização, houve uma arguição de procuradores, de membros da AGU, do sul do país, de que havia problemas. Em outubro de 2024, o próprio corregedor, e depois assinado pelo substituto do Messias, orienta a suspensão das ACTs. Sabe quando é que aconteceu, presidente? Em maio de 2025, quando foi deflagrada a operação. Isso claramente é prevaricação. E eu quero avisar que vou representar para que seja apurado nos órgãos competentes. Agora, o mais é a narrativa. E a narrativa a gente combate com fatos, com verdades. E a verdade, senhor presidente, é que o roubo aconteceu,
sobre o olhar complacente daqueles que estavam acostumados a fazer isso em tempos anteriores. E eles se espantam, como freiras, virgens, vestais. Ah, nunca vi isso. Viram-se. A diferença é que existem governos que combatem a corrupção e existem governos que são inertes, que são complacentes, que são coniventes, que são cúmplices. E isso está fartamente documentado. Senhor presidente, nós assistimos aqui também uma tentativa de se mudar o foco do processo falando da questão dos empréstimos de criança. É realmente uma situação muito complicada, eu diria até indecorosa. Tem que ser suspenso, sim, apurado, sim. Ah, o ovo de serpente acontece em agosto. São 12 bilhões em 22. 24 bilhões, senhor presidente, o dobro em 23, 24 e 25. Este governo do PT, ele se refastela, ele se esponja, ele adora o processo da corrupção. E quando ele é pego com as calças na mão, ele sai gritando como aquele bandido que rouba uma carteira numa feira livre. Pega ladrão, para desviar a atenção. Obrigado, excelência. Senhores, oitiva do senhor João Carlos Camargo Júnior, sócio administrador da MKT Connection Group Limitada. Requerimentos 2229-2025, deputado Paulo Pimenta, 2319, deputado Evair de Mello. Peço à secretaria que conduza, juntamente com a defesa, o senhor João Carlos Camargo Júnior até a mesa da presidência. Bom dia. Bem, você. Bom dia, doutor. Senhor, Camargo. Sentado. Tudo bem, tudo bem, obrigado. Como é que tá? Tudo bem? Beleza? Tudo bom? Tudo bem? Você bem? O senhor está aqui, o senhor sempre... Serão 2 advogados que ficaram aqui, você providenciar mais uma cadeira. Peço à secretaria que providencie uma cadeira a mais para os defensores. Sim, senhor. Não, pode deixar, pode deixar. A CPMI foi notificada da decisão do ministro Alexandre de Moraes no habeas corpus 265056, ligado ao depoente, com o seguinte dispositivo: manter o efeito convocatório, tendo o paciente na condição de testemunha, o dever legal de manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando, entretanto, assegurado o direito ao silêncio e a garantia da não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação. Garantir ao paciente ser assistido por advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo presidente da CPMI. Consta da decisão ainda o seguinte: o privilégio contra a autoincriminação, em momento algum, consagra o direito de recusa de um indivíduo a participar de atos procedimentais, processuais ou previsões legais estabelecidas licitamente. Órgãos estatais não podem ser frustrados ou impedidos de exercerem seus poderes investigatórios e persecutórios previstos na legislação. 2 pontos importantes que essa presidência, juntamente com a advocacia do Senado, depreende e passa aos senhores. Dentre os pedidos formulados pela defesa, constava a concessão do direito fundamental ao silêncio em não produzir provas contra si mesmo, ou seja, o direito de não responder querendo quaisquer perguntas a ele direcionadas.
inclusive aquelas que os próprios parlamentares entendam como não incriminadoras. E a garantia, tal qual no interrogatório judicial, de declarar que pretende exercer o direito ao silêncio por uma única vez no início do ato e que não lhe seja imposta a obrigação de repetir a cada pergunta que está exercendo esse direito. Aqui passo a ler o posicionamento da Advocacia do Senado e o nosso, da Presidência. A ordem de habeas corpus, como consta no dispositivo, não acolheu os pedidos da defesa integralmente. Consignou expressamente que o depoente, a testemunha, deve responder às perguntas que não lhe incriminam e que o juízo sobre o que é ou não é autoincriminatório não acontece apenas à defesa. Não compete apenas à defesa, mas pode e deve ser exercido por essa comissão em linha com outros procedimentos do Supremo. A testemunha é obrigada a responder tudo que não seja autoincriminatório e esse juízo não é apenas da defesa. Ponto 2. A defesa pediu reconhecimento, abre aspas, do direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo. A ordem do habeas corpus, como consta no dispositivo, não acolheu esse pedido. Logo, o depoente, como testemunha que é, fica obrigado a afirmar o termo de compromisso. Passo agora a leitura. Primeiramente, quero dar boas-vindas aqui aos doutores Francisco Agnotti e ao doutor Ticiano Figueiredo, os advogados, ao senhor João Carlos, e colocar, senhores, que os senhores são muito bem-vindos aqui à defesa, podem interromper a sessão a qualquer tempo e qualquer momento, por questões particulares ou para orientação da defesa. Está garantido. Vou pedir, faço questão de deixar claro, que se houver algum tratamento que os senhores entendam desrespeitoso com o seu cliente, os senhores, por gentileza, se dirijam a essa presidência para que as providências sejam tomadas, que evitem o contato direto para que a gente não repita aqui cenas lamentáveis que tivemos no passado. Os senhores terão toda a liberdade de trabalho, de defesa, podendo interromper. Senhor João Carlos, o senhor poderá interromper também a todo instante, viu? Lhe é garantido aqui amplo direito de defesa. Passo agora a leitura do termo de compromisso do depoente. Senhor presidente. Só sobre esse tema, agradeço a gentil palavra de Vossa Excelência, a forma como Vossa Excelência parabeniza como tem conduzido os trabalhos, cumprimento a todos os parlamentares aqui, mas com relação ao termo de... Talvez você melhorou? Com relação especificamente ao termo de compromisso, como foi concedida a ordem, ainda que parcialmente, essa defesa diverge do entendimento da Advocacia do Senado. Então, por orientação específica e exclusiva da defesa, como há termos e temas os quais não serão tratados aqui, em respeito até à investigação que está em curso ao Supremo, o senhor João não irá a tomar esse termo, não irá assinar, por orientação específica e exclusiva da defesa, senhor presidente. Pois não, excelência, mas eu vou ler aqui novamente a decisão do ministro Alexandre de Moraes, de que ele não poderá, na condição de testemunha, deixar de cumprir todo o rito decidido pela presidência da CPMI. E essa presidência decide pela leitura do termo de compromisso. E alerto, excelência, que ainda que ele não faça o juramento, ele está, pela lei, obrigado a falar a verdade. Não, com certeza, senhor presidente, é porque, ainda que não tenha sido concedido totalmente, e aí a Advocacia do Senado pode até me socorrer, são todos aqui formados em direito, temos alguns advogados parlamentares, quando há aqui expressamente assegurado o direito ao silêncio, a garantia da não autoincriminação, ainda que de forma parcial ele seja obrigado a falar, ele é desobrigado, nos termos da mais pacífica jurisprudência do Supremo, a assinar o termo. E eu realmente não gostaria que começar com esse cavalo de batalha, com Vossa Excelência, com esse tribunal. Só um instantinho, por favor. Ele não vai assinar o termo de compromisso. Excelência, eu vou ler aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes. O privilégio contra a autoincriminação, em momento algum, consagra o direito de recusa de um indivíduo a participar de atos procedimentais, processuais ou previsões legais. Esse é um ato procedimental. Isso aí foi em relação, senhor presidente, ao pedido dele não comparecer. Então, vou pedir à secretaria, à advocacia, um instantinho só. A sessão está suspensa por 5 minutos. Presidente, só